Ave que cruza fora do período de reprodução e não enche ovo. Por que que isso acontece? Ou por que acontece com mais frequência, né, em períodos fora do período de reprodução, aves que cruzam e não enche ovo. Por que que isso acontece? Nesse vídeo eu vou falar para você o que pode estar acontecendo, tá? E principalmente, o que você deve fazer para evitar esse transtorno aí de colocar as aves para cruzar e não encher ovo. Então, vem comigo. Bom, pessoal, neste período de outono até o final do inverno, eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que falam: Israel, cruzei meu pintacilgo com a fêmea que estava ficando pronta aqui e não encheu ovo. Acasalei uma fêmea com machinho e não encheu ovo. O que pode estar acontecendo? Bom, pessoal, o que que acontece? Como vocês já observaram em alguns vídeos meus anteriores, esse período do outono e do inverno, eu não tento tirar filhote. Às vezes, esporadicamente, acontece de um macho estar no período ideal para reproduzir e acontece de uma fêmea esporadicamente entrar na postura. Aí eu consigo tirar filhote. Foi o que aconteceu ano passado com essa fêmea que está aqui e com outro machinho que não está nem cantando. Então, foram algo bem aleatório. Mas, que acontece, pessoal? Os pintacilgos, no período de reprodução, a fêmea, para pedir gala para o macho, que é uma palavra que nós usamos no meio da criação, pedir gala, nada mais é do que um comportamento da fêmea querendo acoplar com o macho, né, que é o momento, o ato da cruza. Então, para ela fazer esse comportamento onde ela levanta o rabinho e baixa as asas para ficar mais fácil para o macho subir em cima dela e fazer toda a movimentação, o macho precisa cantar para ela, que é uma forma de cortejo, né? E tem machos que tem esse galanteio melhor, né? Ele baixa as asinhas, fica encostando próximo do puleiro. Ele canta cortejando para a fêmea e a fêmea, além de já estar acostumada com o canto dele, com esse comportamento pede gala. Mas tem algo que é muito interessante, galera. No meio da criação, nós olhamos o macho, aí nós observamos a croaca dele, principalmente o ânus da ave, que é quando ele fica um pouquinho inchado. Nós falamos de espigão baixo, tá? O que é isso? Eu vou pegar uma ave aqui para nós vermos, tá? Não sei se a câmera vai conseguir gravar. Essa ave aqui, o bumbumzinho dele tá normal, tá? Eu vou ver se eu acho uma foto de uma ave minha com um espigão baixo, ok? Normalmente ele fica inchadinho e para fora de toda a plumagem na região da croaca. Então, faz de conta que aqui é uma patinha, aqui é uma patinha, aqui é a cauda e o ânus dele fica aqui, certo? Quando os machos estão fora do período de reprodução, isso aqui fica tudo lisinho. Não dá para ver o bumbumzinho dele, entendeu? Agora, quando eles estão no período fértil, né, no período ideal para acoplar as fêmeas, ele fica saltadinho para fora. Ele fica saltadinho para fora, dá para ver os penugинhos, bem inchadinho. Então ali é o período que o macho está melhor para cruzar com as fêmeas. E por incrível que pareça, quando chega outono e inverno, alguns machos
ele não apresenta essa característica. Agora, quando vai chegando próximo de agosto, setembro, ele vai ficando mais fogoso, vai cantando. Provavelmente, eu nunca fiz exame, né, hormonal, NIAV, mas os níveis de testosterona sobem um pouquinho mais, e aí ele fica com esse órgão, né, que o órgão genital das aves tanto serve para fazer xixi e cocô, né, as duas vias, e também para se reproduzir. Então o órgão genital do macho fica mais inchado, ok? O órgão genital do macho fica mais inchado, assim como o da fêmea também fica mais inchadinho, né? As penas ficam separadas, né? Você, quando olha para o baixo, dá para ver o bumbumzinho dela, e fica muito mais fácil do macho, né? O da fêmea mais inchadinho e aberto, e o do macho mais pontudo. Então, quando esses dois estão nessas características, fica mais fácil dele acoplar, né? Ter o ápice da relação e o macho fecundar a fêmea. Muitas vezes, quando eles não estão nesse ápice físico, eles cruzam, mas não enchem ovo justamente por isso. Porque ele não consegue fazer a penetração correta e principalmente fecundar a fêmea, porque os dois não estão no período, sabe? É como se fosse fazer uma relação sem vontade. Então a probabilidade de fecundar um ovo é menor. Então isso acontece muito, pessoal. Então, ó, esse macho aqui tá cantando para a fêmea. Você viu que eu mexi nele agora, ele cantou, eu bato na mão, que é para a voz ficar legal no vídeo. Mas ele pode cruzar. Inclusive, ele cruzou com uma fêmea aqui que não encheu o ovo. Eu tô com uma fêmea aqui, galera, ó. Vou ver se eu consigo tirar para vocês. Uma fêmea que estava junto com as outras, ela começou a brigar com as outras. E aí, quando eu tirei para ela parar de brigar, ela começou a pedir gala. Então, ela ia pôr ovo de todo jeito. Quando eu apresentei esse macho, ela pediu gala. Eu cruzei, tá vendo? Ó, tá no ninho, mas não tá. Os ovos dela estão vazios. Esse machinho cruzou, fez todo o comportamento e não encheu. Não encheu o ovo. O que de bom eu tiro disso aqui? Esse machinho, ele é nascido 23/9, estamos no mês 6. Então, dia 23 desse mês, faz 9 meses esse macho. Então, ele cortejou, ele fez o acoplamento perfeitinho. Então, eu já ajustei ele para ele saber cruzar. Daqui a 4 meses, né? Vamos chegar lá em setembro, outubro, daqui a 4 meses, ele vai estar com 1 ano e 1 mês. Então, além dele já ter experiência de ter cruzado com essa, ele vai estar no ápice. Então, esse foi um dos motivos que eu pus, né? Se acertasse, que às vezes acontece dele acertar e fecundar, ok. Se não, ele pelo menos cruzou e ajustou, tá? Aqui, ó, tô mexendo e tá aqui cantando, tá vendo? Aqui é outro. Então, galera, muitas vezes é isso que acontece quando você coloca aves fora de período para reproduzir e não enche ovo. Isso é um dos fatores. O que eu observo aqui, porque a alimentação é bacana, aqui eu tenho muita coisa sob controle, mas tem outras variáveis que podem atrapalhar a fecundação aí desses ovos, tá? Mas normalmente é isso que acontece, tá? Aves ficam prontas fora de época, mas fisiologicamente tanto o macho quanto a fêmea não estão no ápice da performance para reprodução. Então fica cruzando. E eu fui observando isso bem na prática, porque o meu primeiro ano eu tirando filhote, eu não tinha experiência, eu tive que comprar livro, tive que conversar com muitos criadores, entre outros. Mas enquanto isso, tinha ave que ia ficando pronta, eu ia tentando.
Eu tentei tirar filhote no frio. Nasceu filhote no inverno, mãe abandonou, eu ficava com um aquecedor de lâmpada que eu mesmo fazia. E era um transtorno danado. Muitas vezes cruzava e não acertava. Eu lembro que no segundo ano, eu comecei a tentar em junho. Aí tentei em junho, nada. Tentei em julho, nada. Tentei em agosto, nada. Quando chegou a quarta postura de uma fêmea, já era novembro e estava o mês quente. Aí o macho encheu. Mas o macho já estava no ápice da performance dele, e a fêmea também, e o clima estava ajudando. Então, com essas experiências, a gente vai pegando. Então, pessoal, esse foi um dos detalhes porque algumas aves, quando cruzam no período fora de reprodução, não enchem ovo. Mas tem outras variáveis, tá? Que vai contribuir para que ovos não sejam fecundados. E aí é assunto para outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo. Então, tem diversas, tá, variáveis que pode contribuir para que os ovos não sejam fecundados e não se desenvolvam, esses embriões não se desenvolvam. Então, temperatura é uma delas, iluminação, ok, local. Então, fora de época, normalmente a gente vai mudando gaiola de lugar, a fêmea fica no lugar que não é adequado para reprodução e aí ela abandona o ninho. Alimentação, ok. E a falta de vitamina D, né? Advinda do sol, porque no período frio o sol está muito pouco e o que acontece? A gente coloca com menos frequência as aves para fora para tomar sol. Então, a energia do sol, todas as vitaminas que as aves podem receber a vinda do sol diminuem. Isso também contribui bastante para que ovos não fiquem cheios, ok? Mas o principal fator para mim, no período fora de época de não encher ovo é esse, tá? Fisicamente, o órgão genital do macho não está no ápice da performance para o ato sexual e o órgão genital da fêmea também não está no ápice da performance física para reprodução. Então, os dois têm que estar alinhados, ok? E aí é por isso que precisa dar descanso para os animais, precisa alimentá-lo bem, nutrir, fazer preventivo e tudo mais, para quando chegar aquele período, olha, vocês que me acompanham aqui, vocês vão ver, quando chegar em agosto, setembro, eu já começo a separar algumas aves. Dependendo do clima esse ano, se eu ver que já está um pouco quente, que ano passado eu perdi postura por conta disso, que não foi tão frio aqui em São Paulo, dependendo do clima, eu vou separando algumas fêmeas em agosto. E aí vocês irão perceber como que é, né? O simples fato de eu tirar daqui de junto com essas fêmeas, ela já entende que vai reproduzir. Aí eu aumento os níveis de gordura, começo a colocar no sol com mais frequência, pronto. Uma semana já está pedindo gala, e aí os machos cobrem e estão tirando filhote. Então, eu sempre falo, você quer tirar filhote, não importa a espécie da ave, tem que entender o comportamento da ave, tem que entender o comportamento e principalmente respeitar a parte física da ave. Se você vê que a ave está meio fraquinha, não está voando para lá e para cá como as aves ficam aqui, não está voando, está muito quietinha, fisiologicamente essa ave já aparenta que ela não está tão bem de saúde, entendeu? Então tem diversos fatores para você estar olhando. Aqui, ó, esse ato de ficar voando, já deixa ela fisicamente com a musculatura forte. Uma coisa que acontece muito no período de reprodução é perca de matrizes com ovo encroado, tá? Ovo encroado tem dois fatores, tá? Falta de cálcio no organismo e principalmente musculatura fraca. Por quê? A musculatura fraca e ela tendo cálcio, ela se esforça para expelir o ovo e não consegue. Mas se ela
está com baixa quantidade de cálcio no organismo, ela vai absorver cálcio ali da musculatura para produzir a casca do ovo, e o ovo, aí aquela musculatura fica fraca e também croa ovo. Então são dois fatores aí. Então, pessoal, manter bem alimentado, fazer preventivo, vitaminar, cuidar bem, respeitar, fazer as aves descansar, é isso que faz as aves chegar no período e reproduzir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta e compartilhe para aquela pessoa que gosta de criar ave, e que essas dicas que eu dei aqui também vai servir, independente da espécie que você cria, tá bom? Muito obrigado a todos e fui!